Pelo Campeonato Paraense, o Remo venceu o Independente por 2-0 e foi campeão. E em Mato Grosso do Sul, campeão é o Comercial, que derrotou o Ivinhema por 3-2. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Márcio, que virada essa na Bahia, hein, Márcio? É impressionante, né? 3-0 o primeiro jogo, né, do Vitória da Conquista. Poucos poderiam imaginar que mesmo sem a força da camisa de um grande, essa diferença pudesse ser descontada, mas foi. Acho que nem a torcida acreditou Ninguém, muito, né? Até o Bahia estava meio traumatizado porque na Copa do Nordeste perdeu a final, mas eu acho que foi o típico caso assim de que o pequeno sentiu um pouco a força da decisão e o Bahia fez 3 gols em 20 minutos e aí disparou os 6-0 históricos, né? E parabéns à grande torcida baiana. Agora, teve de tudo nesse campeonato, né, Márcio Guedes? A gente, por exemplo, no Paraná, teve apoio das duas torcidas aos professores e o ineditismo no campo, né? Exatamente, um belo apoio, né, oportuno, justo. Eu acho que foi um caso também único do pequeno ganhar a final. E ganhou muito bem, porque 2-0 um jogo, 3-0 o outro, não há a menor dúvida. O Curitiba veio com um time muito fraco. Aliás, os grandes do Paraná decepcionaram esse ano. Tanto que o Atlético Mineiro teve que brigar para não cair para a segunda divisão. E o Operário de Ponta Grossa conseguiu um título inédito e eu acho muito bacana. O Paraná está com a tradição de pequenos serem campeões. O Londrina já conseguiu uma vez, não é verdade? Dando uma diversidade mais. Exatamente. E você gosta do futebol paranaense, né, Luciano? Pois é, legal. Agora, o Márcio, você falou já de Minas, vamos falar agora o renascimento do Jô? Incrível, né? Mais de um ano que não fazia gol. Inclusive, no meio dessa travessia, a Copa do Mundo da Alemanha, o 7-1 que ele sofreu, ele entrou naquele jogo do segundo tempo, um jogo meio marcado, estava para sair do Atlético, figura até maldita, mas entrou e fez o gol da vitória, uma decisão difícil, porque a Caldense há 8 jogos que não perdia, chegou a empatar o jogo e no final deu galo com o gol do jogo, gol polêmico, porque o jogo estava em posição de impedimento. Em São Paulo, os veteranos do Santos fizeram a diferença, Fizeram, né? O Robinho fez um belo primeiro tempo, o Santos fez 2-1, que ele precisava para pelo menos levar para os pênaltis. Os pênaltis, que é meio loteria, o Santos ganhou, mas pela campanha foi o time que teve o maior número de pontos conquistados. Então, me parece que foi justa a vitória do Santos, que tem uma garotada muito boa, sob comando de experiente. O Palmeiras está em fase de transformação, tem um bom trabalho do Oswaldo Oliveira, mas eu acho que está em boas mãos, está bem entregue esse título ao Santos. Agora, Márcio, a gente falou ainda há pouco agora do Ceará na reportagem e falamos que o Ceará ganhou o campeonato. Não, foi o Fortaleza que ganhou o campeonato, né? Na verdade, já falamos errado. E lá teve esse registro triste, né, de violência. Lá teve o melhor e o pior, né? O melhor é o seguinte, a decisão espetacular em que um time faz o segundo gol do título aos 45, o outro consegue empatar e reverter tudo, só que essa emoção belíssima do futebol também se transformou em pancadaria, em conformismo, em ódio, e todo mundo entrou em campo, apanhou imprensa, apanhou policial, todo mundo, foi uma confusão. Eu acho que a torcida tem que saber diferenciar o que é rivalidade sadia do que é ódio e paixão, né? E o Ceará não é muito típico acontecer isso, não. O Rio Grande do Norte também teve problemas ontem no jogo do ABC. Eu acho que é preciso um pouco de calma dos torcedores, porque futebol é o seguinte, só um ganha, o outro perde. É isso, não tem outra solução. E para encerrar, vamos falar do Rio de Janeiro, né, Márcio? Quase o Botafogo perdeu, né? Não, quase que eu esqueço, mas eu não ia esquecer, porque eu estava assim, meio pisando em ovos para falar do Botafogo. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Deu o que tinha que dar. O Vasco fez a chegada melhor que a do Botafogo, tanto que ganhou os 2 jogos. O Botafogo teve problema, sem o seu goleiro da seleção, que é o Jefferson. O Jobson, aquele problema da FIFA, não pôde atuar também. Ontem o Arão, que é um dos jogadores mais importantes do Botafogo, saiu lesionado no começo. E o Vasco, um time mais consistente, jogadores mais experientes, tem uma defesa muito melhor, um ótimo goleiro, fez uma chegada boa. Acho que está muito bem entregue o título ao Vasco. E o Botafogo também honrou a sua camisa e fez um belo campeonato. Tá certo, Márcio. Merecido, então. Obrigada. Boa semana para você. Obrigado.